Bem, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui nos preparando para mais uma live das 6h53 que venho fazendo para trazer a vocês compreensão de como a vida é, de como as coisas são. E isto é muito, muito importante para que a gente possa estar avançando. Muito bem. Estou aqui preparando a entrada agora no Instagram, que é a nossa terceira fonte de comunicação aqui. Vamos lá. Agora está entrando ao vivo também no Instagram e nós podemos, então, começar a tecer algumas considerações sobre esse dia de hoje que nós temos pela frente. E eu gostaria de colocar que hoje, em particular, eu vou trazer aqui uma novidade. Eu vou abrir espaços para que vocês façam questionamentos e, na medida do possível, eu vou respondendo-os durante a apresentação. Eu estou aguardando um pouco mais, porque tem pessoas ainda sendo convidadas e entrando. E as perguntas, o que vocês forem colocar para que eu possa responder, façam através do Instagram, porque é mais fácil para que eu possa seguir aqui estas questões, estas perguntas. Ele está mais diretamente colocado, mais fácil para que eu possa estar interagindo com vocês. Então, continuo aguardando um pouco mais. Nós temos aqui ajustes a serem colocados e esses ajustes já estão praticamente todos. E hoje é um feriado, e como feriado também nós podemos dizer que muitas pessoas não vão abrir mão do descanso da manhã neste momento, uma vez que ela pode estar vendo o que está sendo feito gravado posteriormente, porque fica à disposição em todas as redes sociais nas quais eu tenho ambiente criado, ou seja, no próprio Instagram, no Facebook e também no YouTube, que são as 3 redes sociais que eu venho trabalhando neste momento. Bem, vamos começar então e, repito, hoje eu estou aberto para que vocês façam questionamentos via o Instagram durante a apresentação e ao final da apresentação também deixarei esse espaço para que vocês assim procedam. Eu sou o Jorge Penteado, mentor, e estou aqui para dar sentido à vida das pessoas através da inteligência espiritual. E mantenho em todas segundas, quartas e sextas esta série chamada Consciência, onde eu trago lives com temas que eu escolho em função do que observo, em função do que converso com as pessoas. Pessoas estas, algumas são mentoradas por mim, outras que eu estou fazendo contato inicialmente. Então, hoje eu criei essa possibilidade de que você, então, faça questionamentos para que eu possa estar respondendo à medida em que os veja aqui no Instagram. O tema que eu escolhi para hoje é um tema para clarificação, para deixar com que vocês entendam claramente o que significam objetivos, pontos de controle e propósito, uma vez que há muitas interpretações feitas sobre isso. Então, a maior objeção que temos encontrado está no fato de que a grande maioria das pessoas se confundem com relação ao que são objetivos, pontos de controle e propósito. Você tem isto muito claro em sua mente? Bem, se sim,
vai ser excelente revisar estes conceitos tão importantes com você. Portanto, o que é necessário que você compreenda é de como a inteligência espiritual pode ajudá-lo. Para isto, nós vamos equalizar a compreensão sobre estes conceitos. Você que me ouve, desculpe, precisa conhecer o real significado que uso para compreendermos o que é o propósito de fato e por que usamos de pontos de controle que nada mais são do que objetivos definidos por você, desafiantes, que o levam a crescer na direção e sentido do propósito. Para que você possa compreender estes conceitos que uso, vou deixar claro que também estive durante parte de minha vida em dúvida quanto aos mesmos. Mas vamos resolver isto aqui e agora, depois de alguns estudos específicos e buscar o sentido destas palavras em várias situações, em vários, digamos assim, ambientes onde eles são citados. Eu tenho hoje uma concepção que quero equalizar com vocês sobre objetivos, sobre pontos de controle e propósito. Bem, vamos então para este intento agora. Inicialmente, quando fui colaborador de uma grande empresa, aprendi e entendi que uma empresa deve ter uma visão, algo que você se direciona sempre para ela, mas que praticamente será difícil de concretizá-la, pois ao se aproximar desta visão, a sua perspectiva quanto a ela, visão, pode ser ainda sempre ampliada, e você será mais exigido para manter esta nova visão viva em você. Na empresa, é chave se manter esta visão de maneira clara a todos os seus colaboradores, a todos os seus funcionários, pois é a visão que leva ao comprometimento dos colaboradores com ela, a empresa, fazendo com que os colaboradores vistam a camisa da empresa, como se diz. Bem, mas como manter este comprometimento vivo o tempo todo? Eu considero simples. Nós precisamos estabelecer para os colaboradores missões. Missões estas que servem de ponto de controle para que os mesmos se mantenham comprometidos com a visão. Isto porque, de quando em vez, pode-se comemorar missões alcançadas pela empresa, o que eleva a moral dos colaboradores, o que faz com que se reavive aquele comprometimento, porque cumpriram uma missão que o mantém continuamente alinhado com a visão. Sempre as visões e missões de uma empresa estão fundamentadas em valores. Vou dar alguns exemplos para que você entenda exatamente do que eu estou falando. Valores como integridade, uma empresa que preza a integridade, colaboração com o todo. Outro valor, crescimento através da busca de desafios, visando a cocriação, a sua criação com os insights do Criador. Outro valor, ambientes adequados de trabalho. Mais ainda, participação financeira nos resultados da empresa. Ainda, desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Tudo isso que eu estou citando são valores que a empresa pode estar colocando à sua disposição para que você, ao estar com a visão da empresa, saiba que estes valores estão norteando o seu relacionamento com a empresa.
Bom, e tem muitos mais valores. Depende da empresa, depende do negócio, você poderá ter nuances diferentes destas que eu citei como exemplos, né? Estes valores são comungados entre todos os colaboradores, entre todos os funcionários. Bem, vamos a um exemplo que eu escolhi. A visão do McDonald's inicial era de fazer o melhor hambúrguer para os cidadãos de uma cidade específica. Para isto, foram estabelecidas com o objetivo de conseguir os melhores insumos da época que estavam disponíveis naquela região e oferecê-lo nas melhores localizações centrais, em partes muito populadas da cidade e com facilidades de estacionamento. Tem valores aqui. Eu quero prezar o cliente. Eu quero usar os melhores insumos, eu quero estar com fácil acesso em alguns pontos da cidade, começando pelo inicial, central, como coloquei ainda agora. O cuidado de levar a aprendizagem sobre o relacionamento de seus colaboradores com os clientes também foi um valor estipulado e colocado pelo sócio fundador. Eu, além de ter, como disse, o melhor hambúrguer feito com os melhores insumos da região na época, ter posicionamento para vender e colocar à disposição dos clientes um ponto onde o estacionamento era fácil e um ponto onde você teria fácil acesso, você também cuidou, no caso do McDonald's, especificamente como tratar o cliente, como estar o atendendo de maneira que ele saia dali sempre com, digamos assim, satisfação com relação a tudo que ele viveu naquele ambiente. Bom, existem outras mais. Destaquei algumas aqui para você entender como a visão é estabelecida, como missões são estabelecidas e como os valores, né? Todos eles estão entrelaçados e estão ali colocados para que você tenha sucesso na sua empresa. Enfim, outros valores mais poderiam ter sido utilizados. Usei parte deles. Bem, missões, elas são o que fundamentam os valores da visão. Então, através das missões, outras que são sempre colocadas frente aos seus colaboradores e funcionários, né, chegaram a fazer com que o McDonald's criasse na cidade, na realidade, uma boa rede de hamburguerias, de locais onde você poderia comer aquele hambúrguer muito bem feito e geralmente você saía com uma satisfação altíssima ao estar experimentando, digamos assim, este momento, né, em que você consome uma refeição rápida. Bem, estas missões que foram colocadas e que levaram então uma aproximação da visão, fez com que uma ampliação da visão fosse providenciada. E o que os sócios gostariam de realizar naquela época? O que eles queriam ampliar nesta visão? Eles queriam uma resposta à seguinte pergunta: por que não expandir para outros estados americanos? Se está dando tão certo aqui, por que eu não posso avançar com esta ideia e cruzar as fronteiras do meu estado e passar a atender em todos os estados americanos? Parece algo bastante ousado, mas, em função da experiência que tiveram, através das missões de crescimento que estabeleceram e obtiveram os resultados esperados, eles passaram então a ousar. E assim,
a visão continuou sendo ampliada, atingindo os Estados americanos e cada vez mais saindo das fronteiras dos Estados Unidos e assim por diante. Mas olhem que coisas que é bastante interessante que a gente precisa levar sempre em consideração. Sempre os objetivos, as missões estabelecidas eram mais desafiantes e queriam estas missões realizadas e se sentiam capazes de realizar. Então, o que fizeram? Continuaram ampliando a missão. Então, vocês estão vendo continuaram ampliando a visão. Então, vocês estão vendo que missões são colocadas de maneira que você as traga para desafiar o crescimento da visão. Então, da última vez que tomei ciência deste assunto com o McDonald's, eu posso dizer a você que ele ampliou a sua visão ao ponto de querer ser, e está entre elas, a maior imobiliária do mundo. É isto mesmo, criando missões após missões, mas sempre sobre valores fundamentais que o mantêm, conforme relatei ainda agora, usando para isso o seu carro-chefe, como se diz na administração, sua vaca leiteira, o hambúrguer, e de seus complementos, a batatinha frita, a saladinha, enfim, e chegaram a um padrão de excelência tal que hoje estão realmente em muitos outros países espalhados pelo mundo. E são reconhecidos. Quem não gosta de quando em vez estar saboreando um bom hambúrguer e procura o McDonald's que estamos usando aqui neste exemplo? Bem, isto fez com que os melhores pontos comerciais das cidades onde eles queriam implementar o McDonald's fossem procurados com aquele valor de estar disponibilizando acesso fácil, um excelente atendimento, local para estacionamento e assim por diante. Então, o que eu gostaria de deixar aqui bastante claro para vocês? A visão, ela vai sendo ampliada e eles passaram então a usar, já do começo, mas com muito mais ênfase na atualidade, o uso de franquias para que pessoas destes locais pudessem fazer a gestão dos McDonald's implementados nestas cidades. E a partir do momento que eles usam franquias, e os terrenos são escolhidos nos pontos mais caros da cidade, geralmente, ou estratégicos, eles adquiriam o terreno. E na franquia, eles mantêm o terreno, no caso, com o McDonald's, e ele simplesmente é alocado. Ele, durante o período em que a franquia está vigente e que há interesse em se manter, ele é alocado para aquele cidadão da cidade que está usufruindo dos, digamos assim, das receitas que o McDonald's se compromete a fornecer em sua franquia. Mas ele detém os direitos sobre os terrenos. Então, o que eu digo com isso? De fato, ele passou a ser uma das maiores imobiliárias que estão hoje no mundo. Por quê? Porque eles detêm sempre onde há um McDonald's, o terreno onde ele foi colocado. Isto é interessante, não é? Partindo de um hambúrguer, você chega a uma imobiliária. Isto faz parte da visão hoje deles. É muito diferente do que aquele início, onde pessoas acreditaram e chegaram à conclusão de que não há barreiras na mente do ser humano. E isso está comprovado por este exemplo. O foco e a visão de, através de hambúrgueres de qualidade, fez com que o McDonald's, através de um derivativo do seu primeiro produto, o hambúrguer, o colocou no mercado imobiliário, onde hoje tem um destaque bem diferenciado. E isso tem que ser levado em consideração. Bem, com isso, eu acabei
passando a vocês um exemplo para que vocês entendam que ao fazer projetos na vida profissional, nós usamos deste conceito de visão, que sempre estaremos ampliando, de missões, que é para buscar resultados mais rápidos para a empresa e fazer com que existam momentos de comemorações de que atingiram missões e que eles continuam exatamente totalmente na direção e no sentido de sua visão como empresa. Eu então passei a entender exatamente isso. Eu preciso ter uma visão, uma missão e os valores. E é isto que os funcionários, os colaboradores da empresa precisam estar sempre atualizados e vivendo. Para quê? Para se manterem comprometidos. Então, eu passei a pensar que, de fato, podemos do nada criar o que desejamos. Mas isto só é possível se o ser humano tem, de maneira consciente, o querer. Ele precisa querer. E mais a consciência de que é capaz de realizar qualquer coisa. Por que ele é capaz de realizar qualquer coisa? Isto é inquestionável. Porque ele tem o Criador dentro de si. E ele possibilita a você realizar o que você desejar. Então, veja bem, eu quero salientar aqui que você precisa querer, né? O sócio, o dono da empresa, o empreendedor que faz alguma coisa, ele precisa querer, e querer ardentemente, porque a condição, a capacidade de fazer com que isso aconteça está dentro de você, é um poder intrínseco a você, e você poderá lançar mão dele conhecendo da inteligência espiritual, conhecendo de que maneira ativar este poder e de como se direcionar para as coisas que você deseja. Bem, esta consciência, então, vem da inteligência espiritual, essa consciência do querer e de ser capaz, que eu citei ainda agora. Falei da empresa. A empresa é um grau complexo de relacionamento no todo do universo, pois depende de muitos. Hoje, para que você tenha uma ideia, o McDonald's é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentação do mundo. Está presente em mais de 119 países. É a rede que possui mais de 36 mil restaurantes, onde trabalham mais de 2 milhões de empregados, 2 milhões de colaboradores, que alimentam diariamente mais de 70 milhões de clientes. Eu usei este exemplo, um mega exemplo, para que você tenha consciência do que significa aonde uma empresa pode chegar. Uma empresa que começou com um interesse único, uma visão única, servir o melhor hambúrguer numa cidade do interior dos Estados Unidos, mas que queria atender o cliente com excelência, dando a ele pontos para acesso rápido, locais agradáveis e com estacionamento, onde a pessoa chega e não precisa ficar esperando vagas, um bom estacionamento. Isto eu acho que serve de exemplo para você. E aí vem o questionamento. Você de fato tem consciência do que é uma empresa? E nesse nosso exemplo, você já imaginou como harmonizar 2 milhões de colaboradores sobre uma visão? Bom, é uma realidade. É uma realidade que você tem aí e que eu estou constatando, trazendo a vocês para que vocês tomem conhecimento. Pois bem, uma empresa nada mais é do que seres humanos reunidos para buscar uma visão comum a todos eles, a todos os colaboradores, a todos os seres humanos que ali estão reunidos e buscando esta visão. Visão esta que foi definido por alguém, que geralmente é seu sócio fundador, ou até mesmo o empreendedor que trouxe a ideia.
Bem, os que buscam os colaboradores, e estes passam a compartilhar com esta visão e passam a compartilhar com o Criador esta visão. E o Criador tem que saber manter esta visão viva, fazendo com que as pessoas mantenham o comprometimento. É por isso que você tem que não só ter valores na sua empresa voltados à grandiosidade da empresa, mas também ao desenvolvimento dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E isso hoje é bastante utilizado, mas é algo que é necessário para o seu sucesso com relação à visão que você tem na sua empresa. A grandiosidade de um homem que tem uma visão clara e foca a sua vida na mesma, o leva a dar sentido à sua vida e faz com que ele receba do universo tudo o que deseja. Considerem agora a seguinte situação. Vamos trazer à tona a figura de Jesus Cristo. Conforme as Escrituras Sagradas, Jesus esteve aqui como, em certa maneira de se ver, empreendedor do cristianismo, focando de tal maneira a sua visão que, no caso do ser humano, nós não usamos o termo visão, nós usamos o termo propósito. Então, para um ser humano isolado, ele tem propósito. A visão é algo que vai ser compartilhado. O propósito, ele vem de onde? Ele vem do seu Criador. Quem cria tem um propósito para criar. Então, vamos deixar claro que no caso do ser humano, o equivalente à visão é o propósito. Este propósito, ele vai trazer à sua vida o que você deve fazer com base no que o seu Criador tinha em mente ao criá-lo, né? Então, o que o Criador fez? Ele teve durante muito tempo contato com homens para que digamos assim, este propósito que ele queria dos homens na face da terra, de fazer com que eles governassem tudo para que houvesse um desenvolvimento de tudo aquilo que ele desejava e deseja, né? Ele teve uma situação em que os homens, ao não atender o processo, levou-o a ter essa decisão de vir em carne para trazer o modelo de como os homens precisariam agir. Também os fundadores de uma empresa ou de um empreendimento necessitam focar a sua vida num propósito, na base dele como ser humano. Então, eu na empresa tenho vários seres humanos objetivando a mesma coisa, e nós chamamos isso de missão. Aqui não, aqui nós chamamos de objetivo. Então, eu necessito focar a minha vida num propósito. E para me manter, né, eu vou precisar sempre, também da mesma maneira que na empresa, estabelecer objetivos, porque o propósito, ele não é alcançado, como nós podemos ver a partir de agora da seguinte maneira. Propósito nada mais é do que aquilo que você tem que fazer, aquilo para o que você foi criado. É a sua finalidade. O Criador, através de sua sabedoria, estabeleceu para todas as criaturas um propósito comum, que você pode conferir nas Escrituras de todas as religiões que estão à disposição. O propósito este que o Criador colocou para que nós tenhamos em nossa vida e que a gente exerça é o propósito de servir, e que tem uma forte colocação no crescimento, ou seja, eu tenho que servir e servir cada vez mais. Porque sempre que se cresce em excelência ao servir, temos insights do Criador, de que se pode servir mais, cada vez mais, em relação ao ponto onde nos encontramos.
Portanto, isto não tem fim, sendo o mesmo do relatado quanto à visão de uma empresa. O propósito, ele nos dá o direcionamento do que precisamos fazer, como a visão o faz para uma empresa. A partir daqui, então, fica fácil de compreender o porquê se precisa dar sentido à vida na busca do propósito, que sempre leva e mantém você num estado mental melhor do que aquele em que você se encontra. Da mesma maneira que se viu as missões em empresas e empreendimentos, também aqui, para termos a certeza de que estamos no caminho correto, é necessário lançar objetivos na vida, que garanta sempre que nós estejamos na direção e no sentido correto do propósito. Isto vai servir como ponto de controle, tal quanto a missão comentada para o caso de uma empresa, de um empreendimento. Isto se faz através do uso da inteligência espiritual. Hoje nós trazemos dela metodologias e ferramentas para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento de um ser humano e, inclusive, metrificar de maneira a saber se o seu propósito, que está ligado à sua espiritualidade, que é a sua essência, está num crescente, realmente está se desenvolvendo ou não. E mais ainda eu digo a vocês, pelo que nós temos hoje colocado pela ciência e que traz muitos fundamentos, você sequer precisa ter uma religião para compreendê-la. Você precisa entender o que significa a inteligência espiritual. E ela não está necessariamente ligada a religião alguma. Ela é algo que você tem. O que você tem, digamos assim, de convergência entre religião e entre a ciência, neste momento, é de que você realmente depende totalmente daquilo que o Criador fez com relação à sua criação. Por que ele te criou? E você precisa estar, então, andando sempre na direção e sentido disto que é o seu propósito. Mas como você sabe se está colocando objetivos à sua frente? E você pode dar sentido à sua vida exatamente procedendo assim. Você pode dar valor, você pode começar a focar em coisas que vão te levar a momentos de crescimento, não só na busca do seu propósito, mas também na busca da abundância que está à sua disposição. E da mesma maneira que você se aproxima do propósito, você se aproxima também cada vez mais da prosperidade que você pode ter. Você pode entender que isto é uma decorrência, é algo que vem em função da sua busca, porque você quer de ter o seu propósito cumprido, de ter a sua espiritualidade desenvolvida. O interessante é que tanto ciência e religião hoje aceitam claramente de que o homem tem na sua essência o espírito e que ele habita um corpo. Este corpo que ele habita possui uma mente que o conecta com o espírito. Mas o que aconteceu no decorrer dos tempos? Nós fomos muitas vezes trabalhados levando em consideração apenas a inteligência intelectual. Por quê? Porque as demais não eram divulgadas ou não eram conhecidas e praticadas de maneira clara. Mas praticamente 100 anos depois de uso da intelectual é que nós passamos a entender o que significaria a inteligência emocional e começamos a buscar a aproximação entre as duas. Nós somos os únicos seres que temos inteligência intelectual, emocional, e agora a ciência nos traz a consolidação da inteligência sobre as inteligências, que é espiritual, que é o que vai fazer com que aquilo que o meu intelecto cria possa ser resolvido através
de emoções coerentes com o que está sendo criado, fazendo com que você concretize o seu desejo. Nunca antes nós tivemos tanta clareza de que nós podemos obter aquilo que realmente queremos desejar. O problema está no seu foco. O problema está no você de fato querer. Isto é muito importante. Bem, a ciência, inclusive, hoje nos ensina que você pode, a partir do momento que tem esta visão do todo, usar na sua vida, na sua rotina, digamos assim, qualquer uma das religiões existentes. Porque todas elas buscam o quê? O desenvolvimento do ser humano, a busca da sua integridade, a busca de valores positivos. Então, independente da religião que você tenha, você precisa compreender é que existe um Criador e que este Criador está em você e que o que você pede a Ele, Ele mesmo sugere, peça-me sabedoria. Não foi assim com Salomão, filho de Davi, o homem que teve um pedido diferente da maioria dos reis da época ao Criador? Ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Até porque a sabedoria faz com que a riqueza venha e venha de uma maneira assim totalmente diferente, porque ela não é o seu foco. O seu foco está na sabedoria, em saber levar a vida de maneira a considerar o todo, que você é parte. A partir do momento que você sabe se integrar nesse todo e que você corresponde com aquilo que o Criador fez em você, para que você busque o propósito que ele estabeleceu, que cito várias vezes em minhas lives, que é de servir e servir de maneira crescente, cada vez mais. É assim que você vai receber qualquer outra coisa, saúde, riqueza, o que você desejar, mas você precisa estar focado em cada vez mais ter sabedoria, cada vez mais compreender o que é a vida. Então, o Criador te possibilitou a liberdade total dos pensamentos. Você é o único ser. Na verdade, nós todos que somos seres humanos, somos os únicos seres que temos a possibilidade de estar imaginando, de estar pensando, de estar atraindo o que desejamos. Isso é muito, mas muito interessante e você precisa saber usar isso tudo que está à sua disposição, que vai levar você a usufruir a partir do momento que você começa a questionar todas as verdades que estão em você e que farão com que você comece a se desafiar e a crescer. A partir do momento que você as questiona, você passa e pode, através do uso da própria matéria que hoje nós denominamos de neurociência, né? Estar mudando as nossas crenças. Isso também está comprovado e existem maneiras, métodos e ferramentas que te ajudam a fazer isso. Então, se você está questionando sempre as suas verdades e está readequando as suas verdades ao momento em que você se encontra, com relação ao seu estado mental, ao seu estágio de desenvolvimento pessoal, né, você estará crescendo, adquirindo sabedoria, estará avançando exatamente da maneira que o Criador o colocou para que fosse feito. Você tem o livre arbítrio, você tem a possibilidade de escolher as coisas e a inteligência espiritual vem trazer isso de maneira assim muito clara. E você precisa conhecer, você precisa dar sentido à sua vida para que você de fato usufrua de tudo aquilo que está prometido. Bem, até aqui falei de visão e propósito, de missão e objetivos, e também de valores. Valores são coisas que nós necessitamos ter
para que cheguemos à visão que desejamos no caso de uma empresa, ou ao propósito, como nós nos colocamos como um ser humano, né? E de missão, que são pontos de controle para atingir uma visão numa empresa, que no ser humano nós chamamos de objetivos. Objetivos que me mantêm também na direção e sentido do propósito. Esta equalização que eu queria trazer para vocês, né? Os valores, eles, sempre digo, estão estabelecidos em seu interior. Ou seja, quando você nasce, você já tem o código em que tem os valores que o Criador colocou em sua mente. E você, muitas vezes, acaba encobrindo estes valores por outros valores que você assume em algum estágio da sua vida. Como, por exemplo, na infância, através do que você vê seus pais e seus parentes fazerem, ou na sua adolescência, em escolas que frequentou, no ambiente de trabalho em que você se encontra inserido, você olhando para as pessoas que estão ali, em qualquer um desses casos que citei, você acaba entendendo que aquelas verdades que você vê são as melhores para você. Mas eu quero deixar claro, você está cobrindo com verdades que você busca do meio que se encontra, as verdades que você realmente precisa estar usando na sua vida. E isso é muito importante, porque hoje, como disse, através da neurociência, há uma matéria específica chamada interessante, às vezes falta o termo, neuroplasticidade. É através da neuroplasticidade, da neurociência, que você vai conseguir trocar sempre as suas crenças, aquelas verdades que estão encobrindo as verdades, digamos assim, que o Criador colocou em sua mente. Você vai buscar resgatar as verdades que nós precisamos ter em vida, que realmente façam que vale a pena a gente estar vivendo. Bem, pergunto a você, você se questiona diariamente de suas verdades? Elas são ainda válidas? São ainda válidas para o momento que você vive? Sim, porque verdades muitas vezes podem mudar porque a tecnologia evoluiu. Eu uso muito um exemplo em que quem escreve uma carta hoje, isto era um hábito. Para me comunicar com uma pessoa à distância, eu escrevia uma carta. Quem usa hoje a carta? Apenas aqueles, digamos assim, românticos, que querem que a sua letra chegue para a amada do outro lado. Por quê? Com e-mail, com a possibilidade de se comunicar online, através de várias ferramentas à disposição, a carta só atrasaria, né? Só traria no tempo um delay que muitas vezes não te interessa estar, digamos assim, passando por ele, se você pode ter de imediato uma resposta. Então você vê que as verdades, elas precisam ser questionadas sobre todos os aspectos, inclusive da evolução da tecnologia. Veja como nós vivemos hoje com tantas coisas que jamais no passado teriam sido imaginadas. Você vê que o ser humano ele está sendo cercado cada vez mais de tecnologia. Cada vez mais você precisa de menos esforço para fazer as coisas e mais rapidamente você faz as coisas. Eu me lembro ainda com o meu avô vivo, que quando eu cheguei, ele já tinha uma idade bem avançada, com um carro que tinha um simples botão para levantar e baixar o vidro, e ele me perguntou, mas vocês com a tecnologia estão tirando muitas das coisas que exercitam o corpo no ser humano. Por mais simples que fosse, eu tinha uma manivela para levantar e baixar o vidro que demandava de mim um esforço e não apenas um toque.
E assim as coisas estão acontecendo. As coisas estão mudando constantemente. E você precisa questionar: o que é melhor usar? Continuar usando uma manivela na sua vida para que você consiga estar acompanhando toda esta expansão do universo, do todo? Ou você precisa ir se readequando e cada vez mais buscando estar trazendo verdades que ou mudam de maneira tecnológica, como disse e dei exemplos, ou mudam porque você tinha antes uma verdade que na realidade era boa para aquele ambiente, para aquele grupo de pessoas que estavam ao seu redor, mas que na realidade contradizem até algo que está no código original. Uma delas que eu cito é a integridade. A integridade, ela é natural do ser humano. Mas por que nem todos são íntegros? Porque alguns, em algum momento, chegam à conclusão de que o corromper é algo interessante. Por quê? Porque agiliza as coisas, me traz resultados. Mas isso está indo contra uma lei natural. Eu não posso fazer nada que, ao meu favor, eu vá tirar de alguém alguma coisa, pura e simplesmente por um caminho de corrupção, por um caminho em que eu beneficio muito poucos em relação a prejudicar muitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estas verdades, elas precisam ser retiradas da nossa vida. Esta que eu citei da corrupção, ela está na nossa cultura com relação ao país. Muita gente nasceu e viveu num período de corrupção para tudo que era lado. Isto parece que é uma verdade e que o homem pode se usar dela para que então tenha resultados em sua vida. Balela, não é nada disso. Você precisa ser íntegro. A sua base é de integridade. Agora, para mudar essa cultura de achar que nós temos que levar vantagem em tudo, como se diz na lei de Gerson, ou de que não, corrupção é algo natural hoje em dia, todos fazem. Tudo isso está errado. A base, a verdade está na integridade e não na corrupção. Bem, vamos lá. Você, muitas vezes, poderá não estar questionando as suas verdades. Isto por quê? Porque você passa a usar a sua mente não questionando nada. Você usa ela o tempo inteiro sobre rotinas, sobre as ocupações do seu dia a dia. Você está preocupado porque, olha, o horário está um pouco apertado, mas tem que deixar o meu filho na escola. A sua mente está ali com isso. Eu estou agora preocupado porque eu tenho uma conta para pagar e não sei se terei o valor suficiente para assim proceder. Ora, se você começar a ocupar sua mente com a rotina, você vai viver na mediocridade. A rotina, nós temos um dispositivo em nossa mente que ela é tratada de maneira automática. E se você possui integridade, você não vai ter que se preocupar com a conta a pagar e não vai deixar de colocar o despertador na hora certa para deixar o seu filho na escola no momento que ele precisa estar lá. Agora, o que acontece com você ocupar a sua mente com apenas coisas rotineiras? Você deixa de pensar. Simplesmente, você não pensa mais, você não questiona nada. Eu chamo a atenção para vocês, cuidado, porque se você não pensa, você não se desafia, você não cresce. E você está, na verdade, num processo de desintegração. Processo que eu vou ser bem claro para vocês, que está se entregando a uma vida sem sentido. Você não está buscando desafios na sua vida, você não está crescendo. Então você não terá uma vida com abundância, nem com prazer.
Isso vai levar a você a querer até finalizar a sua existência como ser humano. Por quê? Porque nada mais tem sentido, nada mais tem valor. Mas você precisa questionar, como disse ainda agora. Bem, fechando esta parte, eu volto a salientar que a inteligência espiritual, num primeiro plano, o possibilita interiormente encontrar um equilíbrio, equilibrar o seu ego, o que você é, e a conviver com o seu exterior, onde você vai estar buscando relacionamentos que o levam a ter seu propósito de vida em focos específicos que você escolheu. Bem, como a sua visão é adequada aos seus grupos de interesse, ou seja, você se aproxima daquilo e você crê naquilo que determinados grupos no seu exterior estão fazendo, você se aproxima e você começa a usar e manter os valores que você escolheu. Então eu afirmo novamente, está dentro de cada ser humano e precisa ser ativado, dando sentido à vida, o que vai possibilitar uma vida que vale a pena, uma vida em que a inteligência espiritual abre a mente para você. Isto significa, de fato, ser parte de um todo. A inteligência espiritual deixa claro a você que você vive num ambiente de colaboração, não tem competição. Você precisa ajudar a todos que estão ao seu lado para que eles também tenham esse propósito universal de servir e servir cada vez mais. Mas eles precisam saber que precisam ter objetivos desafiantes para se manter crescentes com relação ao seu desenvolvimento. E não só do seu, mas também levar a todos que o cercam. Bem, mas mesmo assim, eu tenho ouvido de muitas pessoas que estão acomodadas em zonas de conforto, zonas estas que os paralisam com relação ao uso da mente, estão ali com ela voltada só ao uso rotineiro, fazendo e pensando e trabalhando aquilo que deve ser feito de maneira automática, que são hábitos que você deve ter, são decisões que você tem que tomar sobre verdades perenes, né? Mas elas estão ali, paralisadas nestas zonas de conforto. Mas elas afirmam que ganham o suficiente para ter uma vida aceitável perante o que estão vendo. Eu digo daquela pessoa que talvez tem um excelente salário, um bom salário, e segundo esse salário ela consegue fazer tudo aquilo que ela acha que é o necessário para ser feito na vida. Mas essas pessoas, eu também questiono o seguinte: aonde está o servir nestas pessoas? E não simplesmente estar ali usufruindo de alguma coisa e não levando nada para mais ninguém. Se não está nem com esta consciência de servir, imagine a de servir cada vez mais. E por que elas não querem crescer? Entenderem o que elas são, por que elas estão aqui. Por que elas estão abandonando a sua essência espiritual e não se desenvolvendo como é pedido, preconizado pelo Criador para as suas criaturas, que devem estar servindo, colaborando entre elas para criar cada vez mais um ambiente melhor? Bem, colocando isto, eu quero dizer a você que pessoas que estão fazendo isto, estão em zonas de conforto e se acham totalmente atendidos na vida, não buscam crescimento, na realidade elas estão perdendo sentido na vida. Elas não estão fazendo praticamente nada. Elas podem estar usando de uma posição de compreender o todo, mas elas não querem compreender o todo e elas permanecem vivendo naquela sua vidinha de sempre. São muitos os que estão fazendo isso,
muito mais dos que os que estão pensando. Podem ter certeza disso. É descomunal a diferença. Do tipo 95, que não estão trabalhando a sua mente, contra 5% apenas, se levarmos em consideração a população mundial. Eu quero lembrar, então, que se você fizer da sua vida uma rotina e se preocupar na sua mente só com estas coisas, você jamais, ao fazer as mesmas coisas, poderá ter resultados diferentes. Portanto, não entre e fique numa zona de conforto. Saia o quanto antes. Viva a vida, pois ela é prazerosa, é abundante, e você não só deve cumprir com seu propósito, assim como levantar os seus relacionamentos ao seu redor para também cumpri-los. Isso faz parte de servir e servir cada vez mais. Afinal de contas, você não quer um mundo melhor? Um ambiente para viver melhor? Com certeza quer. Então, busque compreender que você tem uma inteligência espiritual, que você pode usar para de fato dar sentido à sua vida, onde você assumirá de vez o papel para o qual foi criado, que é de servir e servir cada vez mais. Acredite, não há nada melhor aqui nesta existência. E me coloco para o encaminhar para este processo. E junto, vamos crescer, vamos buscar o servir e vamos também receber do universo tudo aquilo que foi prometido pelo Criador. Estar usufruindo do melhor do que há na face dessa terra. Sem barreiras. As barreiras estão em nossas mentes. Vamos crescer em nossa espiritualidade. E através disso ver o todo. E não as abstrações sobre aquilo em que nós fomos ensinados. Abstrações eu não olho para o todo. Eu olho para coisas específicas. E acho que ali eu resolvo tudo. Não, eu não resolvo. Ali é uma coisa específica. É muito bom que você seja um expert em alguma coisa, mas você não pode deixar de lado a visão do todo. Bem, na época em que o intelectual foi de muito valor, o emocional bem menos, e agora, com a vinda da inteligência espiritual pela ciência, nós podemos estar assumindo a nossa essência. Muito bem, então eu coloco-me agora à disposição, como disse lá no começo, e chamo a atenção, isso aqui está gravado e é disponibilizado imediatamente após a gravação no Instagram e ainda pela manhã para o Facebook é direto também, e o YouTube. Então eu queria que, se vocês têm dúvidas, deem uma olhada nisso com calma. Vejam bem o porquê que nós estamos aqui. Entendam por que você tem que ter propósito. Entendam por que você, numa empresa, tem visão e assim por diante. Sobre tudo aquilo que eu falei para vocês. Bom, eu tenho hoje a abertura para questionamentos. E tem algo colocado aqui. Está colocado por Patrícia. Se eu tenho consciência de ser espírito, mas na empresa e na família ninguém tem, o que acontece? O que acontece é que não haverá harmonia. Não havendo harmonia, não haverá crescimento. Então, o que você precisa fazer é começar a levar para todas as pessoas que te cercam, para a empresa, aquilo que fará com que ela se desenvolva, ela se solte e realmente, no caso da empresa, obtenha resultados muito diferentes do que as empresas estão acostumadas a obter, bem superiores. E no caso de relações pessoais, a pessoa que leva este conhecimento de que todos nós somos espirituais e que só agora a inteligência espiritual está disponível para se compreender e avançar em relação ao nosso desenvolvimento, passem a usá-la. Bem, nós temos aqui uma outra colocação. Qual é o benefício
de se usar a inteligência espiritual na empresa? É bastante simples, pessoal. Vamos lá. Simples e interessantíssimo. Quando eu utilizo na empresa a inteligência espiritual, é porque eu estou criando na empresa pessoas que estão comungando dos mesmos valores. Eu estou criando missões para que elas resolvam, para que elas busquem, de maneira a uma visão que eu vendo claramente. Nós estamos todos em harmonia. Imagine aquele mundo ideal, onde você pode ter a visão compartilhada, o comprometimento de todos os colaboradores, porque tem uma visão de vida, não da empresa, comum, sabem que estão aqui para crescer, que são na essência espirituais e devem então cada vez mais colaborarem entre si e fazer o comprometimento dentro da empresa com relação à sua visão e estar operacionalizando todas as missões que são colocadas para eles. Você estará usando da inteligência espiritual, estará trazendo para dentro da empresa um conhecimento, uma equalização que trará resultados, como disse, inéditos. E muitos destas empresas no exterior, já obtiveram saltos quânticos. Saltos que não eram, no primeiro momento em que a visão estabelecida fosse sequer pensado. Veja o exemplo que dei do McDonald's. Deem uma olhada, voltem lá, pensem bem sobre aquilo. Uma visão numa empresa, ela é mutável de quando em vez. Ela sofre alterações porque você está chegando naquilo em que você colocou como visão. Mas toda vez que você atinge um ponto, e isto é do ser humano, ele quer mais. Assim como no nosso caso pessoal, para o propósito. Cada vez eu quero mais. Então, cada vez eu estou querendo servir mais e mais. Você sabe o que significa? Onde para o servir mais e mais? É claro que não tem limite. É por isso que eu digo, você precisa se desenvolver ao máximo, cada vez prestar mais e melhores serviços para todos. O que você tem em troca, o universo te devolve. Tudo que você fez e você vai ter então também mais e mais prosperidade e abundância em sua vida. Bem, pessoal, como não entrou mais questionamentos, eu vou então encerrar por aqui. E colocar, que todas as segundas, quartas e sextas eu estou trazendo a vocês, às 6h53 da manhã, alguns conteúdos para que você passe a entender o que é o momento em que vivemos. Isto significa, passe a entender que você tem uma inteligência que pouca gente está trazendo, desdobrando de maneira a que você entenda o poder que você tem dentro de você. E vou trazendo vagarosamente, porque é um assunto novo para nós aqui, nestas lives, estas compreensões de partes desse processo, para que você possa estar começando a buscar cada vez mais informações. Eu estou levando você a fazer aquilo que eu estou dizendo, a se desafiar, a começar a crescer e se desenvolver. Se você é dono de empresa, você, nesta colocação que fiz hoje, deve ter entendido bem que quando você define uma visão e você cria missões para a sua empresa, aquilo não é para ser engavetado, aquilo é para ser seguido, porque se você engaveta, certamente você não terá resultado algum. E é o que acontece, principalmente com as empresas no seu primeiro ano de vida, onde há uma desistência muito grande por parte dos empreendedores, por parte de seus fundadores, porque eles não conseguem transmitir a missão, eles não conseguem transmitir a visão que têm lá para o futuro, e muito menos conseguem o comprometimento dos funcionários e colaboradores que estão começando, porque estes não têm a menor ideia de que tem que haver uma
equalização de valores entre tudo, para que se fundamente esta empresa de maneira que ela cresça. E o ser humano é a mesma coisa. Eu, para crescer, preciso ter objetivos desafiantes, como no caso da empresa. Estou traçando um paralelo puro e simples aqui, para que você entenda a diferença entre um e outro. É que num você precisa ter a busca de algo que todos querem, e no outro você busca o que você quer. Se eu estou falando de você como ser humano, você pode ter plena certeza de que você só não vai conseguir o que você quer, porque de fato você não quer. Porque até a capacidade de ter, se você reconhecer pela inteligência espiritual, se aprofundar nisso, você verá que a capacidade você já tem. Você pode às vezes não saber usá-la, mas há muito método a ser aplicado e muita ferramenta para que você passe a usá-la. E isso é o que eu estudo, é isto que eu estou trazendo para vocês. Agradeço a todos,